Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Shura de Capricórnio EX Metal Plus da MST, aquela nova linha que eles criaram de itens até 25 centímetros, tá? Usando o corpo do Thor na linha Clothmith EX. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Shura. Tem coisa boa, cara. Tem coisa boa aqui. As faces estão espetacular. Tá sendo muito elogiado esse item aqui. A caixa é padrão, mesmo layout dos itens anteriores. Escrito aqui MST, MST, MST. O elmo aqui do Shura. Muito top. Aí, ó. Nada demais, né? E já vamos abrir aqui o item. Esse aqui deve ficar bem maior que 25 centímetros por conta do chifre, né? E vamos dar uma olhada aqui. Bom, tá aí. Ué, a base agora veio separada, ó. Veio fora aqui do blister a base. Aí, a roupinha, a capa, as mãos, o cabelo, haste, as faces. Isso aqui que tá sendo bem elogiado, essas faces aqui. Ó, parece que tá top. E aí, dois blisters. Estão diferentes aqui, ó, a composição dos blisters. Ó, então nesse aqui tá o boneco e algumas partes aqui da armadura. E nesse blister aqui, cara, muito grande as peças, mano. O elmozão aqui, ó. Olha que bonito, cara. E aí o corpo e outras partes aqui. Ó, vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor. Segura aí. E vamos ver tudo que acompanha a figure, galera. Começando aqui com a capa, que é muito boa, da MST. Padrão ali da linha. Muito boa. Um pano excelente, caimento excelente. De capas não tem nada melhor que da MST. Tá muito boa. Aí aqui a base, escrito Capricórnio Shura. O símbolo aqui de Capricórnio. Aí vem com esses pininhos aqui que é para colocar debaixo do pé dele. O pé dele aqui tem os furinhos aqui, ó. Mas nem precisa, eles têm uma estabilidade muito boa. E além do mais que também tem a haste aqui, ó. Pra você colocar aqui e segurar ele, né? É mais uma precaução aí. A armadura completamente em metal, dando destaque aqui pro elmo. Bem pesado, totalmente de metal, inclusive os chifres. Muito bonito, é muito legal ver a peça desse tamanho, cara. Olha isso, que coisa bonita. Ó, tudo pintado direitinho, ouro branco aqui. Aqui a gola, o tom mais alaranjado, muito bonito isso daqui. O abdômen também de metal, muito bonito. O protetor de punho também de metal, muito top, coloração linda. Vem a calça dele aqui, muito legal, esses colãzinhos que vem, bonitos. Uma quantidade muito boa de mãos, a qualidade está muito boa também. Aí vem mão espalmada, mão flexionada, mão para poder usar o Excalibur. Olha os dedozinhos aqui, os detalhes são muito bons. E mãos relaxadas, além das mãos fechadas que está na figure. E aí, vamos ver as faces. As faces a galera se estranhou um pouco na hora que viu, porque tá muito diferente da Bandai, muito diferente. Olha isso daqui, galera. A diferença é muito grande, não só no tamanho, né? Os traços é completamente diferente. Se você olhar assim, né, óbvio que é mais bonitinho o Shura da Bandai, a versão EX normal. Só que isso aqui é o traço do Shura. Isso aqui é o que apareceu no anime. Esse Shura aqui da Bandai, ele tem uns traços mais da saga de Hades. E isso daqui, mano, é o traço inteirinho do anime. Muito bom. Inclusive o cabelo verde, ó. Cabelo verde aqui tá muito bonito. É um degradê, ó, de verde com preto, muito bonito, muito lindo. O da Bandai é preto, que não tem nada a ver. Até hoje não entendo porque que a Bandai fez esse cabelo preto. Então temos aí fidelidade nas faces e no cabelo também, né? Se você olhar, ó, cara, as referências aqui tá muito, pô, é o Shura todo aqui, cara. E aí vamos ver as faces, ó, essa daqui, cara, essa face aqui é toda do Shura. Tá muito boa isso daqui, né? Fazendo uma comparação, olha, é muito diferente, pô. Isso aqui não parece com Shura não, galera, da Bandai. É muito bonito, mas não parece com Shura. Isso aqui tá impecável. Expressão de ataque, aí fazendo uma comparação com o da Bandai. Ó, sem comparação.
Da MST tá muito igual ao Shura. Rangendo os dentes e olhando pro lado, muito bom. O da Bandai não tem esse tipo de face aqui, rangendo os dentes. Ela vem, por exemplo, com essa daqui, né, sorrindo, na versão Revival. Olhos fechados, né, uma comparação aqui com o da Bandai. E da MST vem esse rosto extra aqui, muito legal, que é com sombrio. Isso vai ficar muito bonito com elmo. Vamos ver como é que fica. Ou seja, nas faces, cara, tá muito igual ao personagem isso daqui. Muito igual. O corpo, a gente sabe que é o corpo usado, mesmo corpo usado no Thor, mesmas proporções, tá? Só que eles aumentaram um pouco a cabeça, né? Porque a cabeça do Thor não é tão condizente com o corpo, né? Pelo fato dele ser gigante. Aqui ajeitaram colocando uma cabeça maior, fazendo com que esses personagens tenham uma escala maior. Olha aqui, a diferença é brutal de tamanho. Vai ficar muito bonito. Esse meu corpo aqui está em um excelente estado. Tudo muito rígido, peitoral rígido. Uma qualidade excelente aqui da MST. Bom, e vamos embora para a montagem, né? Para a gente saber como é que esse item vai ficar montado. Ele não vem com o elmo versão mangá. E eu não vou sentir falta nenhuma, até porque isso aqui é a versão anime, galera. Não faz sentido a gente botar aquele elmo, mesmo que você goste mais daquele, acha mais bonito, mas não faz sentido. Aquilo ali não existe, né? Então não faz diferença nenhuma, não faz falta nenhuma aquele elmo lá. Então vamos lá montar e aí eu falo para vocês como é que for a montagem. Vamos lá. Crê em Deus Pai do School of Myth. Olha isso, galera. Montagem 100% digno de figure licenciada. Incrível. Inclusive do cinto, que normalmente empresa pirata não consegue fazer esse cinto direito. Aqui tá impecável. Impecável. Que montagem linda. E olha isso aqui, cara. Nossa, doido. Vamos acabar a montagem aqui para eu comentar um negócio aqui. Ó, lembrando que a montagem do pino está aqui por cima, tá? E aí vamos ver primeiramente sem o elmo. Ai, caramba, cara. Cara, isso aqui é um Shura, mano. Isso daqui. Agora pela primeira vez temos um Shura clássico. Que loucura, galera. Que loucura. Que Shura é esse, galera? Tu é doido, bicho. Ah, macho, incrível, incrível, sem mais. Deixa eu melhorar a câmera aqui que a gente vai botar o elmo e aí vai ficar grandão, né? Já vamos colocar o elmo aqui já. E aí é só colocar o elmo aqui em cima só. Eita, calma aí. Caraca, olha, encaixe muito bom. Tu é doido, bicho! Que loucura! Que loucura, doido! Não, macho. Aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu gostei muito do Saga pelo fato da armadura dele estar 1000 vezes, anos-luz melhor do que a da Bandai. Eu gostei muito da Iora pelo mesmo, mas em questão de fidelidade, o Shura, pra mim, foi o que eu mais gostei. A armadura dele tá bonita, o EX Metal tá lindo,
Olha isso aqui, macho. É o Shura todinho, doido. É o Shura todo. Que loucura, mano. Melhor. Aí, tô quase incrédulo que a MST faça alguma Headsculpt para esses EX Metal Plus aqui. Melhor do que esse do Shura, né? Porque esse aqui foi uma revolução, né? Ele não quis imitar o da Bandai. Olha, que incrível. Que incrível. Inclusive, galera, eu falei assim, eu não estava tão hypado para esse item aqui, porque ele não teve melhorias na armadura. O Shura não tem tanto problema na questão ali do abdômen, né? Assim, ele não é tão desproporcional, mas aqui ainda conseguiram melhorar, tá? O que é ruim nesse Shura aqui é esse abdômen aqui ser extremamente sensível, ele facilmente perde a cor. Aqui a gente não vai ter esse problema. Eu vou botar ele reunido com outro pessoal, vou fazer o comparativo também com o Shura melhor, né? O Shura EX normal, e vou botar ele do lado aqui dos outros. E vou te falar, eu acho que esse aqui foi o que eu mais gostei, cara. E olha que eu gostei muito do Sagen e do Canon. Mas esse aqui, cara, tá uma obra-prima, tá lindo demais. Melhor representação do Shura disparado como action figure. E se pá, nessas faces aqui, é até difícil uma estátua, por exemplo, da Fock fazer tal perfeição. Eu enxergo o Shura de longe aqui, galera. Melhor representação em action figure disparado. Vou fazer o take de pose, reunir a galera que eu tenho aqui e ir para as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, galera, um comparativo direto com a versão EX da Bandai. Mano, o tamanho, a diferença do tamanho é brutal.
E isso é muito legal de se ver, cara. Um item tão grande assim em action figure. Eu tô encantado com essa linha, para ser sincero. Eu não dava nada, mas essa linha aqui se tornou uma das coisas mais legais que eu tenho na coleção. Bom, além do tamanho, vamos ver as diferenças aqui. Deixa eu aproximar a câmera. Olha, a Red Skull parece aqui que o Shura tem harmonização facial. Não tem nada a ver com o Shura isso daqui, tá muito bonitinho. Agora isso aqui é até engraçado, tô olhando assim, pô, é bem engraçado essa cara dele. Mas é assim no anime, é assim. Então por isso que tá tão genial. Tá muito bom isso aqui. Então tem essa diferença que me deixou num hype muito grande por essa figure. O da Bandai não é ruim, né? Mas o abdômen ali, né? Mas eu acho que ainda ficou melhor aqui no da MST, tá? Além do EX Metal, que tá muito bom, deixando o braço linear, não aparece essa cor de pele aí, né? E além das peças serem toda em metal, é uniforme aqui a cor, né? Aqui tem diferença de metal e de plástico. Caraca, o negócio reluz mesmo, olha lá o gravando lá, ó. E além da capa de plástico, né? Que tá muito bonita do MST, muito bonito. Então essas são as principais diferenças, além do tamanho. O Shura, galera, tá com 28 centímetros e meio. Tá enorme, quase 30 centímetros, tá? Contando aqui na cabeça dele, né? Se ele tiver sem elmo, é aproximadamente 25 centímetros. Inclusive, a Red Skull dele sem elmo tá muito bonita. Ele tá com a Red Skull tão boa, tão fiel, tão legal, que mesmo sendo um dos elmos mais legal que existe, dá vontade de expor sem, né? Deixar com aquele cabelo ali, com a face, cara. Essa face aqui é uma das que eu mais gostei. Isso aqui tá uma obra de arte. Isso aqui tá fino demais, galera. Muito top isso daqui. Cabelo, a cor. Não tem como, galera. Esse estilo tá uma obra-prima. Bom, comparativo feito aqui. Agora a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. E tá aí, galera. Para finalizar esse review, deixando 3 lançamentos aqui da linha. Faltou o terceiro lançamento, que foi o Canon. O primeiro foi a Iolia, a segunda Saga, a terceira Canon, mas não tá aqui por falta de espaço. E esse Shura aqui é o quarto lançamento. Bom, peças de metal e de plástico. Não existe plástico, é tudo de metal. E aí vamos para o nosso sistema ali de ranking, galera. Pintura, para mim é 5 estrelas. Não tem um descasque nesse item aqui. Incrível. A coloração tá ótimo. Tudo de muito bom gosto do MST. 5 estrelas. Montagem, perfeito. Tudo se encaixou perfeitamente. Cinto não deu trabalho. A armadura toda bem alinhada. O elmo tá super bem alinhado com a Red Skull. Incrível. 5 estrelas. Red Skull, ô doido, tem como dar 6 estrelas aí? Amei. Isso aqui tá demais, cara. Então, não tem como não ter defeito. Agora sim temos um Shura de Capricórnio. O design tá muito bom na Red Skull. 5 estrelas. O design, pra mim, não tem como. 5 estrelas. Tá um pouquinho melhor que o da Bandai no quesito ali do abdômen. A diferença é pouca? Mas ainda pra mim tá melhor. E o restante está tudo bem alinhado, tudo bem desenhado. Para mim está perfeito. E originalidade, para mim, é 5 estrelas, né, galera? Porque é um item novo. Na verdade, a linha é nova, né? Então, essa figura aqui é nota 10. Não tem defeito. Galera, esse item aqui é uma daquelas figuras que aparece 1, 2 vezes por ano. A linha toda tá ótima, mas... Por incrível que pareça, meu personagem favorito dos Cavaleiros de Ouro é o Saga, mas o Shura é a melhor peça lançada para essa linha até então. É óbvio que é uma figura pirata, né, galera? Então a sua experiência pode ser um pouquinho diferente da minha. Você pode ter um problema de montagem, você pode ter uma perninha meio frouxa, mas se vier perfeito do jeito que a minha veio aqui, você vai concordar comigo em falar que essa é a melhor representação do Shura já existente. Não existe nada melhor. E essa linha está cada vez melhor. A cada lançamento a gente se empolga mais. E era isso que faltava, né, para quem coleciona Clothmith. Algo diferente, algo grandioso. E que nos aqueça o coração para nos falar, opa, vou colecionar, vou comprar. E quem quer uma representação apenas dos Cavaleiros de Ouro, essa aqui tá uma linha excelente, tá? É um item, é uma linha mais cara do que as normais, né? Isso falando de itens piratas, né? O que eu costumo dizer é o dobro do tamanho de um item Bandai, mas a metade do preço. É um item caro?
Mas para quem compra Bandai, isso aqui tá até barato. Ah, Renan, mas é pirata, um item não licenciado. Cara, mas isso aqui, mano, olha o tamanho disso daqui, cara. Item perfeito. Renan, gostei, amei, quero comprar. Eu tô deixando o link na descrição, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Tô deixando o link na descrição aí para você comprar essa peça. É caro? É. Mas se você chamar o vendedor no chat e falar, ó, vim pelo canal Dioramas Reviews, ele vai te ajudar com as taxas e aí você não vai precisar pagar o dobro do valor, né? Ele vai dar um jeitinho ali para o item, mesmo pagando taxa, ficar mais barato. Então confia, pode ir lá tranquilamente, só fala que veio pelo Dioramas Reviews, que aí ele já vai saber o que você quer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!